Quero te convidar a abrir comigo a sua Bíblia, em Deuteronômio, no capítulo 6. Nós vamos ler os versículos 10, 11 e 12. Livro de Deuteronômio, capítulo 6. Vai deixando a sua Bíblia aberta. Nós vamos meditar hoje. Eu não tenho nenhuma chave para te entregar. Eu não tenho nada de novo, né? Louvado seja o nome do Senhor, porque a Bíblia diz que a palavra dele não muda. Ela é a mesma, ele é o mesmo. Então, o que eu tenho para falar aqui é a mesma coisa, ó. Mas é renovador, amém? Tenho certeza, porque a palavra de Deus, ela se renova. E da mesma forma como o Senhor trouxe essa palavra ao meu coração em um momento, Ele pediu para que eu estivesse compartilhando com vocês. Vocês acharam Deuteronômio? Amém? Vamos ler. Versículo 10 diz assim: havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que sob juramento prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades que tu não edificastes, e casas cheias de tudo que é bom, casas que não enchestes, e poços abertos que não abriste, vinhais e olivais que não plantastes. E quando comeres e te fartares, guarda-te para que não esqueças o Senhor que te tirou da terra do Egito e da casa de servidão. Até aqui por enquanto. Feche seus olhos, vamos orar? Vamos falar com o Senhor após ler a palavra dele? Curve a sua cabeça com a sua Bíblia aberta e feche os seus olhos. Soberano Deus e eterno Pai, nessa noite, mediante a tua palavra, nós nos curvamos em reverência, em temor e tremor diante de ti. Glorificamos e exaltamos o nome do Senhor, porque o Senhor é poderoso, eterno, justo, santo, fiel. O Senhor é o mesmo, a tua palavra diz que o Senhor não mudou. O Senhor é aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Ao Rei dos Reis nós adoramos nessa noite e exaltamos ao Senhor. Glorificamos o teu nome pela tua palavra poderosa, palavra essa, Senhor, que vem de encontro ao nosso coração como uma semente. Semente, ó Deus, sendo plantada em terra boa, ela vai gerar frutos. Então eu oro nesta noite no nome de Jesus, para que neste lugar tenha solos férteis para a tua palavra. Eu oro para que todos os corações, todas as mentes que estão aqui nessa noite possam se tornar solos férteis para a semente da tua palavra que está sendo lançada nessa noite, Pai. Nós pedimos ao Senhor, Espírito Santo, que o Senhor possa cumprir o teu querer e a tua vontade nessa noite. Que o Senhor possa continuar tendo liberdade no nosso meio, operando, convencendo, constrangendo, falando, exortando, ensinando, fazendo aquilo que o Senhor precisa fazer neste lugar, em cada vida aqui nessa noite, ó Pai. E na vida de todos esses que também estão em casa cultuando ao Senhor. Pai, eu peço ao Senhor em nome de Jesus, repreende, meu Deus, toda ave de rapina que tenta roubar a semente da tua palavra. Tira os comichões dos ouvidos, quebranta corações nessa noite, que corações duros sejam quebrantados, que no lugar de corações de pedra o Senhor coloque corações de carne, Senhor, para que a tua palavra frutifique, germine, ó Pai, para o louvor da tua glória, Senhor. E eu peço ao Senhor, Espírito Santo, fique na tua liberdade. A Bíblia diz que onde há o Espírito de Deus há liberdade. Aonde está o Senhor, a liberdade. E o Senhor está no nosso meio. O Senhor está neste lugar. Eu não preciso ver, eu não preciso sentir, eu preciso crer e eu creio. O Senhor está neste lugar. O Senhor está no nosso meio. Por isso eu te glorifico, Espírito Santo. Te glorifico, meu amigo fiel. Eu te exalto nessa noite e peço ao Senhor, fale conosco, que eu me diminua e que o Senhor cresça e que a tua glória apareça, Pai, em nome de Jesus. Aleluias, aleluias. Irmãos, essa palavra que o Senhor me concedeu, como eu disse, eu quero falar um pouco sobre o Espírito Santo.
eu disse, Senhor, se eu ficar ali uma vida inteira, eu não consigo mensurar sobre o Espírito Santo. A gente procura palavra, a gente procura tanta coisa, porque é tão grande falar dele, tão grande, irmãos, que é um desafio. Vocês não têm noção quanto o desafio é para a gente, quando a gente principalmente vai falar do Espírito Santo. Mas eu quero falar um pouco dele, mas o tema da minha mensagem, o que ele falou para mim, foi algo que eu estava de férias, passeando, descansando, e o Espírito Santo começou a mover no meu coração algo que está entristecendo ele, no meio do povo dele. Não é de quem está lá fora, porque quem está lá fora não é dele, mas é no meio do povo dele. Ele disse para mim claramente, as pessoas não me agradam quando elas estão no seu desfrutar. Desfrutando, elas não estão me agradando. E foi uma noite assim, de choro, de oração, que a gente viajou para Caldas Novas e eu já estava deitada, mas um incômodo, e o Senhor falava, levanta e vai para o banheiro, levanta, levanta. Eu já tinha orado, mas o incômodo, vai para o banheiro. Eu falei, Senhor, já orei, mas vai para o banheiro. Eu entrei, fechei a porta do banheiro, meu esposo, mas minha filha estava dormindo e fui orar. Porque eu abri a minha Bíblia, ele falou, escreve, que é isso que eu quero que você fale. E eu disse para ele que eu quero ser fiel àquilo que ele me pediu para falar. Então, de forma com muito temor, irmãos, eu vou falar um pouco sobre ele, porque para eu falar de agradar ele e de desagradar ele, eu preciso falar quem ele é. Então, eu espero que você consiga captar a grandiosidade dele, mesmo na minha pequenez de falar. Entende? Que você consiga captar e mensurar o Espírito Santo de Deus nessa noite, de quão grande ele é e quão grande ele deve ser adorado e mencionado e glorificado, porque de fato, o que a gente vê nas igrejas hoje? Muito mover, pula, roda, grita. E as igrejas, as pessoas estão achando que elas estão cheias do Espírito Santo, sem sequer serem ensinadas sobre o Espírito Santo. Sabem sobre os dons, querem o mover, e aí sabe o que isso parece? Isso começa a se tornar eu quero experimentar do Espírito Santo. Eu não quero conhecer, eu quero experimentar. Eu quero o dom, eu quero o que ele tem para me dar. Porque ele veio para dar dons. A Bíblia diz que ele distribuiu, ele que distribui os dons para a igreja. Mas as pessoas só querem experimentar. E aí Satanás está trabalhando numa estratégia de fazer o quê? De fazer as pessoas se esquecerem ou não aprenderem sobre quem ele é. Falam que estão cheios, pula, roda, canta, profetiza, e aí as pessoas ficam admiradas. Muitos ficariam admirados se eu já subisse nesse altar e falasse, você, a sua identidade é isso, o seu CPF é isso, e tal, e todo mundo ia falar, nossa, a pastora está cheia do Espírito Santo de Deus. Mas e aí? Não que ele não faça, quem está cheio também faz isso, amém? Quem está cheio pode pular, pode rodopiar, pode, mas tem que saber quem ele é. O que ele faz? Será que eu agrado ele? Será? Entende a diferença? Então as pessoas querem experimentar do Espírito Santo. E eu peguei esse texto de Deuteronômio como plano de fundo para a nossa mensagem. Por quê? A orientação de Deus através de Moisés para o povo de Deus, o livro de Deuteronômio é como, só para vocês entenderem, o povo estava no último ano no deserto. Já tinha caminhado. Então, quem chegou até aqui foi aquela nova geração. Por quê? Os velhos já tinham morrido. Foram muitos anos no deserto. Então, tinha chegado ali uma nova geração. Então, o que Moisés começa a fazer desde o início? Repetir as leis, chamar o povo para servir ao Senhor, para cultuar o Senhor, mostrar que ele era o único Deus, mostrar o que podia e o que não podia. E aí a gente chega no capítulo 6 e vê Moisés dando essas instruções. No capítulo 5 ele repete os mandamentos e no 6 ele traz instruções. E o versículo que nós lemos, ele está dizendo, olha, quando vocês
estiverem lá naquela terra que o Senhor prometeu aos seus pais, Abraão, Isaque, Jacó, quando vocês chegarem lá naquela terra que vocês não plantaram nada, que vocês não edificaram as casas, mas as casas vão estar cheias, uma cidade que tem poços que vocês não cavaram, ou seja, Deus já tinha deixado tudo preparado para eles, tudo preparado. Então ele diz, quando vocês forem introduzidos nessa terra, por quê? Tinha uma promessa, não tinha? O povo saiu cativo do Egito e tinha a promessa de ir para uma terra boa, para uma terra para eles viverem em paz, tranquilos. Então quando vocês chegarem lá nessa terra boa, maravilhosa, para desfrutar da promessa, e ele diz, olha, quando vocês comerem, se fartarem, cuidado para não se esquecerem do Senhor. E é isso que muitos estão fazendo. Lembram quando plantam? O povo lembrou, estava no Egito, estava sofrendo, mas estava plantando, estava vivendo, estava fazendo. Ou seja, muitos lembram quando estão plantando, sabem que tem que plantar, sabe o que tem que fazer. Lembra, eu vou plantar porque Deus vai me dar. Eu vou plantar porque Deus vai fazer a promessa. Se eu plantar, eu vou colher. Então lembra quando planta? Lembra também quando colhe. Lembra porque está colhendo. Oh glória, ganhei uma bênção. Glória a Deus, lembrei de Deus, Ele me deu. Lembrei, não me esqueci. Eu menciono, então eu lembrei. Mas aí eu vou desfrutar da minha bênção. Aí eu me esqueço. E aí o povo verdadeiramente, a gente sabe que eles se esqueceram de Deus. E a gente vê relatos de grandes homens que se esqueceram quando entraram naquela terra. E hoje não está diferente. As pessoas viajam, passeiam, curtem, desfrutam daquilo que Deus deu, porque quem te deu, querido, foi Deus. Não foi o seu suor, não foi o seu trabalho até meia-noite, 1h da manhã. Deus te honrou, parabéns, você se esforçou, mas quem te deu foi Ele. E aí as pessoas se esquecem. Vai viajar, vai passear, quer curtir, mas viaja e nem lembra dele. Vai passear, mas nem lembra que ele está lá. Nem lembra de chamar ele. Não lembra de nada. Está desfrutando e esquecendo de quem que deu para desfrutar. Isso, irmãos, A Bíblia diz em 1 Coríntios 10:31, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Vai desfrutar, vai comer, vai beber, vai se regozijar, vai sair com amigos, faça para a glória de Deus. Faça para a glória de Deus, não para você, não se satisfazendo, o meu trabalho, eu fiz. Não, o Senhor me deu, lembra dele, honra ele no seu desfrute. Honra Ele, honra o Espírito Santo. Tudo nós devemos fazer para a glória dEle, amém? Então nós precisamos tomar cuidado, porque quando a gente fala do Espírito Santo, muita gente ou não conhece, nem procura conhecer, ou acha que Ele é alguma coisa, não sabe quem Ele é de verdade. E aí o Espírito Santo começou a se tornar um esquecido. Porque também, como eu disse, pode ser uma estratégia de Satanás fazer com que as pessoas passem a se esquecer dele. Mas irmãos, quem é o Espírito Santo? O que ele faz? Como que eu sei se eu tenho o Espírito Santo? São perguntas que a gente tem que fazer e a gente precisa descobrir, aprender isso, amém? Mas para falar do Espírito Santo, será que verdadeiramente a gente conhece o Espírito Santo? Será? Será que um dia você sentiu um arrepio lá na sua casa, um calafrio? Ai, Jesus, o Espírito Santo, é Ele. Será que é Ele? Será que é isso que você aprendeu? Mas para eu falar do Espírito Santo, eu vou pincelar na Trindade. Só para que você entenda. Nós, como cristãos, a gente sabe que nós cremos num Deus que é trino, ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo. Irmãos, a Trindade, ela é compreendida na sua plenitude,
virtude, digamos assim, é pela fé, amém? Não adianta eu trazer um quadro, desenhar, pintar, pular, rodar, tentar te explicar que um Deus é existente, só um único Deus, só existe um, mas que nele nós temos 3 pessoas. Você vai falar, que isso, que loucura. Para o mundo é loucura, para nós não é. Nós cremos num Deus que Ele é 3 em 1. É isso mesmo, essa loucura que o mundo diz que é, para nós não é. Para nós é poder, é glória, é maravilhoso. Ele é 3 em 1, é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, ou seja, o Espírito Santo, ele faz parte da Trindade. Aí eu quero deixar aqui como um conselho, digamos assim, para os irmãos, algo que eu ouvi e eu achei interessante. Porque a gente aprende assim, ó, o Espírito Santo, ele é a 3ª pessoa da Trindade. Não é assim que a gente aprende, que a gente fala? Isso é comum. É pecado? Não. Mas vamos mudar? Está em tempo. Por quê? A Bíblia não tem nenhum versículo que fala que ele é o 3º. Nenhum. A Bíblia não fala assim, Deus Pai é o primeiro, o grande, poderoso e soberano. Deus Filho, que é Jesus, é o 2º, porque sua obra é um pouquinho menor que a do Pai. E o Deus Espírito Santo é o 3º, porque ele é mais ou menos. Não. A Bíblia não fala que ele é o 3º. Então, o Espírito Santo, ele é uma pessoa da Trindade. Então, vamos mudar. Não vamos falar mais, ele é a 3ª, porque isso começa a ficar um pouquinho de lado nos nossos corações, e não pode. Não pode. Talvez você fale assim, pastora, tem nada a ver. Não, que bobeira falar 3ª, nada a ver. Mas deixa eu te dar um exemplo. Vamos para o futebol, que é mais fácil, né? Mais fácil para os homens, digamos assim. Que só tem craque de bola, tá, gente? Falar nisso, seleção da igreja é top, hein? Glória a Deus. Olha lá, até o seu Carlos está jogando? Meu Deus. Fazendo altos gols. Irmãos, vamos para o futebol. Deixa eu te fazer uma pergunta. Campeonato Brasileiro 2024. Que time que foi campeão? Botafogo. Que time que ficou em 3º lugar do Campeonato Brasileiro? Uns podem até lembrar, porque talvez acompanha mais, né, tabelinha. Que time ficou em 3º? Foi o Flamengo. Foi porque eu pesquisei, porque eu também não sei não, tá? Foi o Flamengo, vou falar. Aí teve Olimpíadas de Paris 2024, não teve? Você sabe qual foi a seleção do futebol campeã das Olimpíadas? É mais difícil, mas foi a Espanha? Espanha? Foi a Espanha mesmo, verdade. Espanha foi a campeã do futebol. E quem ficou em 3º nas Olimpíadas? Tá vendo como que é sutil, mas o 3º ninguém lembra? Você lembra o dia que seu time foi o 3º colocado lá no futebol, no jogo que vocês têm? Ninguém lembra do 3º. Então fica sutil essa palavra, ele é o 3º. Então vamos mudar? Vamos falar que ele é uma pessoa da Trindade. E aí, ou seja, nós estamos aprendendo sobre isso. Como eu disse, não é pecado, não, é uma instrução para a gente melhorar isso, porque quem é 3º vai ficando meio de lado. E aí a gente menciona muito Deus Pai, a gente fala muito de Jesus, e às vezes o Espírito Santo ele vai ficando mesmo, achamos que a obra dele é pequena, mas não é. Não é, a obra dele é muito grande, irmãos. A obra dele é grandiosa, é grandiosa. E aí a gente tem que desmistificar, porque se alguém virar para você e falar assim, quem é o Espírito Santo? O que você vai responder para essa pessoa? Alguns vão dizer, pastor, ele é uma pomba. Desceu sobre Jesus, é a pomba. Aí vai achar que os pombinhos, tudo da rua é um monte de Espírito Santo. Ah não, pastor, é só o pombo branco. O branquinho, todo bonitinho, perfeitinho, porque o Espírito Santo é perfeito. Não é manchadinho. Não, irmãos. Não, pastor, o Espírito Santo é uma energia. Tem uma energia nesse lugar, então ele é uma energia. Não, o Espírito Santo ele é um arrepio. Eu arrepiei, é ele. Não, é um fogo. É um fogo. O Espírito Santo é um fogo. Pronto. Está vendo que a gente trata ele de forma muito abstrata?
Muitas pessoas ainda acham que eles são assim. Eu lembro uma vez, acho que uma tia minha foi conversar com meu irmão, acho que ela estava pensando que era uma pomba. Ela veio perguntar ao meu irmão, que era uma pomba para ela. Então, ou seja, tem muita gente achando que o Espírito Santo é algo abstrato. E ele não é abstrato. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. Ele é a pessoa de Deus em nós. Fala comigo assim, o Espírito Santo, ele é uma pessoa. A pessoa de Deus em nós. Entende agora a importância? Entende que ele não é uma coisa, porque se ele é uma pessoa, ele é relacionável. Ah, mas ele é espírito, eu não vejo, mas ele é uma pessoa, porque a Bíblia diz que ele tem características distintas de uma pessoa. Então ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa, amém? Então ele é relacionável, porque se eu acho que ele é algo abstrato, como que eu vou me relacionar com alguma coisa que é abstrata? Como que eu vou agradar uma coisa que é abstrata? Eu vou acender um foguinho lá, achar que é o Espírito Santo, e vou falar, ô foguinho, vai, fala comigo, alguma coisa. Vai, foguinho, o que você tem para me falar? Vento, fala comigo. Não é isso, gente. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. Ele é a pessoa de Deus em nós. E a Bíblia vai dizer que ele tem a sua divindade como Deus. Tem muitos textos bíblicos mostrando a divindade do Espírito Santo. Como eu disse, eu poderia ficar aqui falando um monte deles, mas a gente não tem tempo. Mas lembra de Ananias e Safira? Quando Pedro vai questionar Ananias, ele fala com Ananias assim: Ananias, por que você deixou Satanás intentar no seu coração para você mentir ao Espírito Santo? Porque eles venderam uma propriedade e mentiram. Então Pedro diz isso para Ananias: por que você deixou? Por que você mentiu? Aí logo Pedro fala com ele assim: porque você não mentiu para homens, mas você mentiu para Deus. Então Pedro está tratando o Espírito Santo como Deus. Ele é onisciente, ele é onipotente, ele é eterno, ele é onipresente, ele está neste lugar, amém? O Espírito Santo é uma pessoa. A Bíblia diz, queridos, que ele tem característica de uma pessoa. Mesmo que eu não o veja, ele tem características de uma pessoa. Olha, Romanos 8, 27 diz que ele possui intelecto e mente. Então ele tem mente, ele tem intelecto, ele é inteligente. A Bíblia diz também, em 1 Coríntios, depois vocês leem lá na sua casa, tá? Para a gente não falar muito, tomar muito tempo. 1 Coríntios 12, 11 mostra que ele tem vontades. Toda pessoa tem vontade. E a Bíblia diz que o Espírito Santo distribui os dons conforme a sua vontade. Então, ou seja, ele tem intelecto, ele tem inteligência, ele tem mente, ele pensa, ele fala, ele ensina, ele exorta, ele orienta, ele consola, ele é uma pessoa, ele é relacionável. Por que que a gente, eu ouvi isso de um pastor e eu achei maravilhoso. Por que que a gente, você acha que é possível viver sem o amor de Deus? Se a gente é doido de viver sem o amor de Deus? Não, ninguém consegue viver sem o amor de Deus. Alguém consegue viver sem a graça de Jesus? Ninguém consegue. Mas por que que a gente vive feito louco sem a comunhão do Espírito? Por quê? Não vivo sem o amor de Deus, pastora, porque o amor de Deus me sustenta. Não vivo sem a graça de Jesus, porque se não fosse a graça eu já estava perdido, eu já estava morto, eu já estava no inferno, eu já estava derrotado. Mas vive sem a comunhão do Espírito. Sendo que quem vai te convencer, te conduzir, te levar, vai ser Ele. Mas não tem comunhão, não quer conhecer, só quer experimentar. E esse é o perigo que está acontecendo dentro da igreja. O Senhor, Ele não está falando para quem está lá fora. Então não adianta você pensar, fulano não veio, essa palavra. Não, é para você que está aqui nessa noite. É para mim. É para nós. Então a gente precisa buscar Ele. E a Bíblia diz em Efésios 4:30 que Ele tem emoções. Porque a palavra de Deus vai dizer que nós não devemos entristecer Ele. Ele fica triste. Ele fica triste conosco.
Ele se entristece com as nossas ações erradas, com determinadas atitudes que nós temos com Ele, amém? E olha para você ver que lindo. Então Ele, como uma pessoa, Ele ensina, Ele orienta, Ele exorta, Ele testifica, Ele intercede, Ele tem ciúmes, Ele consola, Ele te orienta, Ele te convence do pecado, do juízo, da justiça. Então a obra, querido, regeneradora, aquilo que nós precisamos aqui nessa terra para chegar até a nossa salvação, quem faz é o Espírito Santo. E aí as pessoas estão se esquecendo dEle. Vai orar, nem fala com Ele. Passa o dia inteiro, nem fala com Ele, acorda, não dá um bom dia. Que isso, pastor? Eu não estou vendo, dá bom dia para Ele, Ele está lá. Como que eu sei que Ele está lá? A Bíblia diz que aqueles que reconhecem Jesus como seu Salvador, creem nele, tomam uma postura de mudar de vida, estão ali, eles recebem a presença, eles recebem o Espírito. Existem as manifestações dele, eu não vou entrar nesse ponto, eu quero só te mostrar um pouquinho, irmãos. Como eu disse, isso aqui é um flagelo, porque ele é muito maior, muito, muito. Eu não consigo mensurar. Eu estudando, eu falava, Senhor, dá para colocar tanta coisa, mas eu não tenho nem capacidade para isso, porque ele é grande demais. E o que ele quer? Ele quer que você se relacione. É simples. É simples, irmão. Está com dificuldade para vencer o pecado? Espírito Santo. Precisa orar? Espírito Santo. A Bíblia diz que nem orar sem Ele a gente não consegue. Porque é Ele que intercede por nós. E a Bíblia diz que Ele intercede com gemidos inexprimíveis. Sabe o que é isso? Ele conhece o coração do Pai, que é Deus, porque Ele está lá. Ele conhece o coração do Filho, que é Jesus, porque Ele está lá. E aí Ele quer pegar os segredos do Pai e do Filho e revelar para mim e para você, quando a gente se tornar amigo dEle. Olha o que Ele quer fazer. Ele quer que você entre para o quarto, se relaciona com Ele, que Ele vai te mostrar quem você é. Ele vai te constranger a mudar. Ele vai te orientar, mas Ele vai te abraçar, Ele vai te acolher, Ele vai revelar os segredos do Pai para você, Ele vai te orientar. Às vezes você quer ir por um caminho, Ele vai falar para você, não vai por esse não, sabe por quê? O Pai tem aquilo ali para você, o Pai preparou algo muito maior, não vai aqui não. Ele é relacionável, irmãos. Se você começar a se relacionar com Ele, você vai conseguir dimensionar o que eu estou falando. E quando a gente entra para o quarto e fecha a porta, Ele fala conosco. E nós temos aprendido isso nesse lugar. Inclusive, nós fomos chamados neste lugar para ser amigos dEle. Amém? Amigos dEle. Amigos. E eu louvo o nome do Senhor por eu estar neste lugar. Porque eu não era amiga dEle. Eu sabia um pouco quem Ele era. Mas hoje eu posso dizer que eu sou amiga dEle. Estou me tornando cada vez mais. Porque eu entro para o quarto, ele me xinga, puxa minha orelha. Fala comigo, você precisa mudar nisso. Não está bom isso. Mas ao mesmo tempo, ele me acalma, ele me mostra, ele me orienta, ele me consola. Irmãos, ai de nós se não fosse o Espírito Santo. Ai de nós se não fosse essa obra regeneradora, transformadora dele em nós. Ai de nós. Aprenda a valorizar o Espírito Santo de Deus. Aprenda a buscar o Espírito Santo de Deus. O pastor cansa de falar, e eu sei que às vezes parece repetitivo, mas é o que Deus quer que a igreja faça. É simples. Deus não está te pedindo algo que é um sacrifício de morte. Não. Ele está te pedindo para relacionar com Ele. Como que eu relaciono com Deus? Através do Espírito Santo. Através dEle. Só que a gente está preocupado, às vezes é com outras coisas. Mas Ele quer que a gente se torne amigos dEle, amém? Então, Ele estava desde o princípio. O Espírito Santo, Ele estava no Éden. Ele atuou antes do Éden. Ele atuou na criação do mundo, da terra, com o Deus Pai. O Espírito Santo, ele estava no Antigo Testamento, querido. A Bíblia no Antigo Testamento não menciona Espírito Santo, mas menciona Espírito de Deus. Era o Espírito Santo, ele atuava nos profetas, nos reis.
Ele não morava, mas ele visitava, ele falava, ele operava, ele estava lá desde o princípio. Foi o Espírito Santo que gerou Jesus na barriga de Maria. Foi o Espírito Santo que atuou na obra de Jesus enquanto ele esteve na terra, porque Jesus era homem. Mas o Espírito de Deus estava sobre ele. Quem é o Espírito de Deus? O Espírito Santo. Foi o Espírito Santo. E o poder do Espírito Santo ressuscitou Jesus dentre os mortos. Querido, é esse Espírito maravilhoso de Deus, santo, que quer nos santificar, que quer nos aproximar do Pai, é que está nessa noite chamando a nossa atenção, para que nós venhamos agradar Ele em tudo. Tudo, e buscar, e conhecer, e prosseguir em conhecer a Ele. E hoje você está tendo a oportunidade de ouvir essa palavra, amém? Ele é poderoso. Ele está aqui nessa noite e eu tenho certeza, querido, que essa boa obra que Ele começou na minha vida e na sua vida, Ele vai completar, amém? Essa obra de transformar, de regenerar, se você se permitir, Ele vai fazer em mim e em você. E aí, o que a gente precisa? Além de buscar, valorizar, estar com Ele, crer nele, a gente pode também praticar a presença dEle. Pratique. Como que eu faço isso? Comece a tomar consciência da presença dEle. Se você tem a memória fraca, põe lembrete no seu celular. Põe um alarme lá, o Espírito Santo está aqui. Deixa tocar lá de meia hora. Pá, 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 pá. Aí você vai olhar, o Espírito Santo está aqui. Opa. Está trabalhando? Enche de post-it seu computador, sua empresa. Enche e coloca assim, o Espírito Santo está aqui. Você vai andando, você, opa, o Espírito Santo está aqui. Meu Deus, quase que eu esqueço. O Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo está aqui. Na sua casa, prega na geladeira, põe no quarto dos seus filhos. Pratica a presença dEle. Está com dificuldade de lembrar? Não está relacionando ainda com Ele? Pratica a presença, Ele está aqui. Eu preciso tomar cuidado, Ele está aqui. Pratica. É simples, é simples. Ele nos vê o tempo todo. Então, como eu disse, né? Eu li esse texto de Deuteronômio porque o Espírito Santo também estava lá. O Espírito Santo estava conduzindo aquele povo no deserto. O Espírito Santo estava operando no meio daquele povo no deserto. Só que aquele povo se esqueceu dele. Se esqueceu de quão grandes coisas ele fez no deserto. E hoje não é diferente conosco, querido. Você planta, você lembra. Você colhe, você lembra. Mas quando você desfruta, você está lembrando do Espírito Santo? Quando você vai viajar, você chama Ele, Espírito Santo, vamos viajar comigo? Espírito Santo quer ir para a praia. Você gosta da praia? Você gosta de nadar? Vamos, Espírito Santo, comigo? Espírito Santo quer ir para o sítio. Você gosta de ir para o sítio, Espírito Santo? Gostoso, né? Ficar lá no meio do mato. Dá para a gente conversar. Vamos, Espírito Santo, comigo? Espírito Santo, vou trabalhar. Vamos comigo, Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo. Boa noite, Espírito Santo. Você faz isso? Você trata Ele como uma pessoa? Você trata Ele como alguém importante para você? Ou você está tratando Ele como uma coisa? Como algo que você só quer experimentar? Você só trata Ele quando você quer alguma coisa. Espírito Santo, a Bíblia diz que o Senhor dá dons. Me dá dom aí. Quero ser usado. Quero que a igreja me veja. Quero pregar, quero pular, quero cantar, quero profetizar. Deixa de ser interesseiro. Comece a buscar Ele por quem Ele é. Porque Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. E sendo Deus, Ele escolheu morar em mim e em você. Você sabe o que é isso? Ter um Deus tão grande morando dentro de um serzinho tão pequeno e miserável que somos nós? Pequeno, miserável somos nós. Mas Ele decidiu habitar aqui e aí. Mas você está valorizando essa presença? Você está valorizando essa presença como a pessoa de Deus dentro de você? Como tem sido os seus dias, querido? Nós vivemos dias muito corridos, eu sei, mas e aí? Não tem desculpa, todo mundo tem 24 horas, por que uns conseguem e outros não? Prioridade, importância, valor, é isso.
Mas enquanto você não der o devido valor que ele merece, você vai achar que ele é esquecido, é a terceira. Lembra? Ele vai ser sempre a terceira. Sendo que quem faz a obra é ele. Sem ele, você não consegue abrir sua boca para falar Deus. Sem ele, você não consegue abrir sua boca para falar Pai, me ajuda. Não consegue. É ele. Valorize essa presença. Cuidado para não se esquecer do Senhor. Cuidado para não desagradar o Espírito Santo no seu desfrutar. E esse é o ponto-chave do que ele queria que eu falasse. As pessoas viajam e nem levam a Bíblia. Que isso, pastor? Eu tenho que levar a Bíblia? Uai, eu levo. Eu levo. Na minha mala tem que caber minha Bíblia. Nem que eu tenha que... Tira a roupa, mas vai lá. Ela vai. Ah, mas está no celular. Irmão, cada um é cada um. O celular veio para agregar, eu sei, é prático, bacana, quando você não tem mesmo como ter acesso. Não tem como ter acesso a isso aqui, a folha, não tem. Beleza. Mas eu, particularmente, não gosto. Distrai. Você está lendo lá e chega uma mensagem, você vai ler a mensagem. Você para de ler. Distrai. Então vamos tomar cuidado. A gente não é forte, não. Quem é forte é Ele. É o Espírito Santo. Não sou eu. A Bíblia diz, o Espírito ele está pronto. Mas a carne ela é o quê? Fraca. Aí eu vou distrair. Ah não, pastor, eu tenho a Bíblia no meu celular, eu vou lendo. Viaja e não ora. Vai desfrutar do que Deus deu, mas só quer desfrutar. Quer comer, quer nadar, quer dançar, quer pular. E nem lembra dele, vai dormir, está cansado. Puf, nem lembra mais. Acorda e já quer, vamos embora, eu tenho que nadar, eu tenho que sair, vamos, quero curtir. Chega de noite, dorme, puf, não lembra dele de novo. E no outro dia, 7 dias, 10 dias, 15 dias. E aí? Aí sabe o que está acontecendo? Você está desagradando e ele está sendo extinguido. Sabe o que é extinguir? Apagar? Você não apaga ele não, porque ele é Deus. Ninguém acaba com ele. Ninguém. Porque ele é Deus. Mas você está extinguindo e apagando a obra dele na sua vida. Você está tirando a obra dele da sua vida. Você já está a léguas de distância dele da sua vida. E aí já era. Você está extinguindo ele. A Bíblia diz que nós não devemos apagar o Espírito Santo de Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 5. Não apagueis o Espírito. Dessa forma você está extinguindo. Você nem lembra dele. Viaja, mas está tocando música mundana. Ai, Jesus. Ô, Lia, eu vou falar, Lia. Eu vou falar porque o Senhor mandou falar, está escrito, né, Lia? Viaja e está tocando música mundana. Vai para, hoje em Misericórdia, Porto Seguro, Sangue do Cordeiro. É um lugar bom, já viajei para lá. Mas é axé para tudo que é lado, e toda praia que tem um palco e uns 10 homem e mulher dançando, e rebola para lá, rebola para cá e pula, e é que tanta gente na areia de biquíni, rebola, rebola, rebola. Sangue do Cordeiro. Ai, como pensa que não está lá no banquinho, ó. Rebolando, meu Deus. Cantando. Uns 50, tem que passar um sal grosso depois. Começa a cantar lá a música do mundo, e você vai cantar, para quê? Ah não estou na igreja, tem nada a ver não. Está desagradando o Espírito Santo no seu desfrutar. Ele te permitiu ir para lá, mas é para você, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façam para a glória dele. A dança vai glorificar ele, a música mundana vai glorificar ele. Como a gente, né,
vê o nosso pastor falando, as vestes indecentes vai edificar ele, vai glorificar ele? O biquíni, fio dental, a sunga PP, nananã, vai glorificar ele? Não vai. Está desagradando a ele no desfrutar. Meu Deus. E as pessoas acham que não tem nada a ver. Ah, não, mas eu só vou tomar um drink. Porque o drink tem frutas e é só um tiquinho de vodka. Pouquinha coisa. Aí um drink. Não, pastor, um drink só, porque um drink não me embriaga. E a Bíblia diz que eu não posso embriagar. E o Espírito Santo, ó. Já está lá com o pai, lá triste, chorando. Chorando. Que ele se entristece. Ele chora. Por minha causa. A Bíblia diz, irmãos, que ele tem ciúmes. Ele tem ciúmes de nós. Ele quer a gente perto dele. Olha o amor e o cuidado do Espírito Santo comigo e com você. Ah, mas eu vou desfrutar o meu sítio, a minha fazenda, aquele lugar gostoso que Deus me deu condição. Eu plantei, pastora, eu lembrei de Deus, plantei porque Ele me honrou. Eu colhi, pastora, que Ele me deu aquele lugar e agora eu vou desfrutar daquele lugar maravilhoso que Deus me deu. Mas aí eu não posso ir na igreja mais. Porque se eu for na igreja, eu não vou ter tempo de cuidar da minha fazenda, do meu sítio. Se eu for na igreja, eu não vou dar conta de cuidar das coisas que Deus me deu. E aí você esquece do Espírito Santo. E aí você está deixando Ele de lado. Porque você quer só desfrutar, só ficar com aquilo que Ele te deu. O Espírito Santo é Deus, vocês estão entendendo? Por isso que eu falo o Espírito Santo, vamos tratar Ele como Deus. Ele é Deus. Não, eu vou passear com meus amigos, eu vou sair de noite, eu vou no restaurante, eu vou numa churrascaria, eu vou passear. Mas eu vou passear no dia do culto, porque é o dia que meus amigos podem. Eu vou passear no dia do evento da igreja, porque é só evento, não tem problema não. Esquecendo dele. Por isso que ele está ficando triste. Irmãos, isso tudo que eu tenho falado aqui que desagrada ao Espírito Santo, desagrada em todo o nosso cotidiano, amém? Mas o que ele quer enfatizar é o desfrutar. Esse período é férias, é criança de férias, é viagem, passeio muito gostoso, é o momento que muitas pessoas têm em família para passear, para viajar. Maravilha isso, mas só em nome de Jesus não esqueça do Espírito Santo de Deus. Não deixa Ele para trás. Não desagrade Ele lá quando você estiver lá, desfrutando daquilo que Ele te permitiu chegar, alcançar, desfrutar, entende? Ele precisa estar lá conosco. Ele precisa também desfrutar conosco. É injusto. Por quê? Que eu quero que Ele me dá, mas eu não quero deixar Ele desfrutar comigo. É injusto da nossa parte. Só querer, mas não, Espírito Santo, participa não, porque eu tenho que ficar muito certinho se você estiver aqui. Entende como isso é triste para ele? Porque se a Bíblia diz que ele chora, irmãos, ele chora. Você não fica chateado quando alguém te magoa? Você não chora? Imagina o que a gente faz com o Espírito Santo. Ele chora. Ele se entristece. Eu sei que para muitos, talvez isso aqui é uma conversa assim. É porque não sabe ainda quem Ele é. E só desagrada de fato quem não conhece quem Ele é. Quem conhece o pecado, ele é um acidente. Mas não dá ocasião, não dá lugar para o pecado. Como que eu faço então, pastora, para agradar o Espírito Santo? Você precisa estar nele. Você precisa buscar Ele. Você precisa conhecer Ele mais. Aproveite que hoje
nós tivemos a oportunidade de ouvir essa palavra. Comece na sua casa, pesquisa lá versículos que falam sobre o Espírito Santo, leia todos, comece a conhecer Ele, fala: Espírito Santo, se apresenta para mim, porque eu ainda não te conheço verdadeiramente quem o Senhor é. Eu achei que o Senhor era um fogo, eu achei que o Senhor era uma pomba, eu não sabia que o Senhor era Deus, eu não sabia da sua importância na minha vida. Comece a falar com o Espírito Santo, querido. Sabe por quê? Você só vai ter dele, entenda, o que você vai receber dele é o tanto que você vai entregar para ele. Porque a Bíblia diz que o Senhor, Ele não nos deu o Espírito por medida. Jesus, não deu por medida. Ele não mediu uma porçãozinha do Espírito e falou assim: toma, é só isso aqui, tá? Toma isso aqui para você, eu vou dar mais um tiquinho. Não, é sem medida. Ele não deu medida do Espírito dele. Ele deu abundante para nós. Jesus, louvado seja o teu nome. É torrentes. Então, ou seja, o tanto que eu me entrego é o tanto que Ele se revela para mim. O tanto que eu busco, o tanto que eu conheço, tanto que eu quero, é o tanto que eu conheço dEle. Lembra disso, irmão. Senhor, você vai falar: Senhor, o Senhor não me deu o seu Espírito por medida, o Senhor me deu torrentes, o Senhor me deu com abundância. Abundância. Fique de pé nessa noite. Então esteja nele. Você só vai conseguir agradar a Ele se você estiver cheio dele. Sem Ele não dá. A palavra vai dizer: enchei-vos do Espírito. Enchei-vos. Enchei-vos. Enchei-vos do Espírito. Não tem medida, não tem porção. Talvez um dia você já experimentou do Espírito Santo de alguma forma sobrenatural, já se arrepiou sim, porque pode acontecer, já pulou, já chorou, já ouviu, mas foi só aquele dia, querido. Ele tem mais para você, Ele tem mais para mim. Ele quer que nós sejamos cheios dEle, para que nós venhamos agradá-lo em tudo, em tudo. Muito cuidado, se você for viajar, passear, curtir, desfrute, irmão, é de Deus, é bênção para a sua vida, para a minha vida, desfrutar, mas convida o Espírito Santo. Não deixa Ele de fora não, não seja injusto não, leva Ele com você, chama Ele. Feche os seus olhos e comece a falar com o Senhor nessa noite. Quero te dar a oportunidade de se arrepender. Talvez você desfrutou de algo que Ele te deu e não agradou a Ele. E a Bíblia diz que Ele traz a nossa memória. Deixa Ele te mostrar, porque Ele convence do pecado, do juízo e da justiça. Pai, nessa noite nós agradecemos ao Senhor pela Tua palavra. Louvamos o Teu nome, Senhor, porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia, ela dura para sempre. Que o Espírito Santo nessa noite possa sondar mentes e corações neste lugar. Que o Espírito Santo nessa noite possa levar corações ao arrependimento neste lugar, Senhor. Que o Espírito Santo nessa noite possa, através dessa obra consoladora, através dessa obra que convence o homem, convencer homens e mulheres nesta noite, que eles precisam mudar, que precisam agradar o Senhor no seu desfrutar, ó Pai. Desperta a Tua igreja, Senhor. Pai, que nós não sejamos injustos quando nós estivermos desfrutando daquilo que o Senhor nos concedeu, mas que o Espírito Santo esteja conosco, que o Espírito Santo participe daquilo que Ele nos concedeu no Senhor, ó Pai. Eu oro nesta noite, Espírito Santo, te agradeço. Peço, complete a boa obra que o Senhor começou na Tua igreja. Faça, Senhor, essa obra regeneradora, para que no nome de Jesus nós possamos conhecer, prosseguir em conhecer e nos tornarmos amigos verdadeiramente íntimos do Senhor Espírito Santo. No nome poderoso de Jesus. Aleluias, nós te louvamos, Senhor. Aplaudam a Ele, glorifiquem a Ele, amém? Tu és maravilhoso, Jesus. Nós te louvamos, Espírito Santo. Obrigada por falar conosco.